Nessa edição do Check-in, a gente entrevista a estudante Gabriela Volkin, que fez intercâmbio na Alemanha, então não sai daí que é logo depois da vinheta. Check-in no ar aqui pela TV Univates e hoje então a gente fala sobre a Alemanha. Para isso vou entrevistar a Gabriela Volkin, estudante de Engenharia Química aqui da Univates, que fez intercâmbio pela modalidade Ciências Sem Fronteiras. Então, Gabriela, muitas possibilidades pelo Ciências Sem Fronteiras, por que escolher a Alemanha? Olá, boa noite. Então, eu escolhi a Alemanha porque eu estudei no Alberto Torres, aqui em Lajeado, e eu aprendi alemão e mantive contato com a cultura alemã desde a 5ª série. Então, eu já sabia falar alemão, não tive tanta dificuldade nessa parte. E no colégio, eu já tinha feito um pequeno intercâmbio para aprender a língua alemã na Alemanha. Então já tinha visitado o país? Sim, eu já tinha passado um mês lá e eu sempre tive essa vontade de voltar. Então, também por isso. E essa questão da língua local, aprender o alemão aqui e vivenciar ele lá, é um pouco diferente? Como é que é se adaptar com essa questão? Talvez tenha uma pessoa que fala mais rápido ou tem um sotaque mais carregado. Como é que é essa adaptação? Sim, com certeza. Lá eles falam bastante mais rápido. Então, essa parte foi bem difícil. E na faculdade também, porque o vocabulário técnico alemão é bastante difícil, assim. Ele não é maior também? A questão da língua alemã lá, eles não têm muito mais palavras que a gente utiliza aqui, de repente? Acredito que sim. Sim, tem também a questão das gírias, né? Conversar no dia a dia é um pouco diferente do que a gente aprendeu aqui. E as pessoas sempre têm aquela dúvida, como a gente tem uma colonização alemã aqui, o alemão que a gente fala, o nosso dialeto aqui, ele é um pouquinho parecido ou ele tem muitas diferenças mesmo? É bastante diferente. É um pouco difícil seria um pouco difícil se comunicar lá somente com o nosso dialeto. Sim, acredito que seria bastante difícil. Tanto que os meus avós falam alemão e eu nunca consegui conversar com eles. Sim. E como é que foi, quais foram as tuas principais dificuldades lá, em questão de adaptação? Então, a adaptação foi tranquila, mas no começo, porque são pessoas novas, um lugar novo, e tem todas as burocracias para resolver, de matrícula, escolha de cadeiras, né? Então, essa foi a maior dificuldade, assim, foi o começo. Mas a partir dali, tudo ocorreu muito naturalmente, foi tranquilo. E como foram as aulas? É mais difícil lá? É mais tranquilo? Tinha mais tempo para estudar? Eu tinha mais tempo para estudar. As minhas aulas, elas ocorriam durante o dia. E o que mais me chamou a atenção é que as aulas lá, elas eram divididas entre a aula de teoria e a aula de exercícios. Então, eram 2 momentos na semana, com professores diferentes. Isso eu achei bastante interessante. Chegou a fazer quantas disciplinas lá? Eu fiz 4 por semestre. E conseguiu aproveitar todas ou praticamente todas? Na verdade, eu me preocupei em pegar disciplinas que seriam diferentes das que eu tenho aqui. Então, eu não fui muito procurando por disciplinas que eu pudesse aproveitar. E as que eu fiz, que tem também no currículo aqui no Brasil, eu ainda não recebi a ementa com as notas e a carga horária para tentar esse aproveitamento. Normalmente demora um pouquinho esse envio, né? Essa documentação demora. E como foi as tuas primeiras impressões de lá, do país? Era como tu esperava? Tu teve algumas surpresas também? Na verdade, eu acho que eu fui não esperando nada, assim. Então, tudo foi surpresa para mim. A questão de ter que se virar sozinha, independência, fazer a matrícula, todas essas coisas foram bastante novas. E como foi? Onde foi o local que tu ficou hospedada? Dividiu o apartamento? Como é que fez? Sim, a hospedagem ela era por conta do intercambista. Então, cada um tinha que se virar. Claro, se tivesse alguma dificuldade, poderia entrar em contato com a universidade. Mas eu encontrei logo. Eu fui morar com uma alemã. Ela estava procurando alguém para morar junto. Então, eu passei pela entrevista, que eles chamam, e fui lá conhecer o apartamento. E acabei ficando. E esse contato foi muito bom, assim, a gente se deu muito bem. Durante todo o ano eu morei com ela e a gente conversava bastante. Também foi bom pro meu alemão. Ah, sim. Ensinou um pouquinho de português para ela também? Tentei. Dizem que é mais difícil, né, para eles aprenderem o português. Sim.
Acho que sim. Algumas palavras eles têm bastante dificuldade em pronunciar. Bom, então agora a gente vai conferir um VT sobre a Alemanha. Na sequência a gente vai para um rápido intervalo e depois o check-in está de volta e a gente segue falando com a Gabriela. check-in de volta aqui pela TV Univates e hoje então a gente está falando sobre a Alemanha. Gabriela, locais que tu visitou, que tu conheceu, que tu viajou dentro da Alemanha? Dentro da Alemanha eu estive em Munique, em Berlim, em Hamburgo. Foram várias cidades, assim. Qual mais te impressionou? Qual que tu mais gostou? Eu gostei muito de Dresden, que é a capital do estado em que eu morei, porque era uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar e também não esperava praticamente nada, né? E é uma cidade incrível que funciona muito bem, tem um transporte muito bom, muito legal. E como é que era a questão de transporte para ti? Na minha cidade, ele não tinha aquele tram, que é o chamado, então o meu transporte ele era de bicicleta. Eu logo comprei uma bicicleta e era assim que eu ia para a universidade e para todos os outros lugares. E como funciona o transporte no restante do país, na Alemanha? Ele é bem tranquilo? Ele funciona bem? Como é que foi a tua avaliação? Funciona muito bem.
Eles são muito pontuais, então se o ônibus tem a tabela de horários e é realmente esse horário que ele chega. E mesma coisa para os trens. Então a locomoção para outras cidades também é bem tranquila. Sim, bastante tranquilo. E como tu avalia a questão de custo lá, custo de vida? Acredito que seja mais alto. Mais alto. É. Para viajar também se tornava um pouquinho mais caro? Para viajar eu já acho que não. Porque tem várias promoções e como são vários meios de transporte, tu pode procurar pelo que custe menos, né? O mais barato. E qual que tu mais utilizou dentro da Alemanha? Dentro da Alemanha, ônibus e trem. E tu viajou também para outros países, né? E daí, quais tu conheceu e quais tu mais gostou também? Sim, eu estive em 13 países em 13 meses. Então, foram vários, conheci vários lugares bastante legais. A cidade que mais me marcou foi Budapeste, capital da Hungria, porque é uma cidade maravilhosa. Eu cheguei lá pela manhã cedo e eu já, sei lá, me identifiquei com a energia da cidade. E quando chegou a noite foi que eu fiquei mais maravilhada, assim. Muito bonito. Chegou a viajar sozinho ou sempre em grupo? Como é que foi? Em grupo. Viajei em grupo. Chegou a conhecer mais países em uma única viagem? Optou por ir... Como é que foram teus roteiros de viagem, então? Sim, nas férias, as férias de verão, eu conheci vários países. Fui à Itália, Grécia, Áustria. Foi onde eu fiz mais países seguidos. Algum desses que tu achou que mais te surpreendeu com a questão de ser mais diferente ou mais exótico? Eu achei diferente as praias. Porque quando a gente pensa em Europa, eu pelo menos sempre pensei em cidade, em frio, em coisas diferentes. E as praias são bastante legais, bem incríveis. Retornando um pouquinho à Alemanha, como é que era a cidade que tu estava? Era mais fria? Chegava a nevar também? Como é que foi? Era bem fria. Era uma cidade alta e nevava muito, bastante. Assim. No inverno a neve era alta e tinha daí dificuldade para sair de casa. A maioria das pessoas acha bonita a neve a primeira vez que vê, mas ela é bonita também com o passar do tempo. Sim, eu achei bonita todo o tempo. Mas gera uma certa dificuldade na locomoção também, né? Como é que era se adaptar com isso? Teve que comprar alguma bota especial, algum calçado diferente? Sim, calçados que não resbalem, bastante importante. Chegou a ter algum tombo? Sim, sim, na frente do mercado uma vez eu estava saindo e a neve, quando ela vai derretendo, forma um gelo, fica bem liso. Bem liso. Mas com o tempo vai acostumando, vai tendo alguns cuidados especiais. Sim, com certeza. Chegou a visitar o Oktoberfest? Sim. E como é que tu avalia essa grande feira que é conhecida em todo mundo? É um lugar bastante barulhento e alegre. Eu pelo menos estava acostumada a ver os alemães sérios, num ambiente que é de trabalho, que é de estudo, e lá então foi bem diferente, assim, bem legal. Visitou em qual cidade? Em Munique. Em Munique. Muito grande, muitas pessoas. Enorme, sim. E o que mais te impressionou assim lá? O que tu pôde aproveitar nessa festa? Ah, a música, todo mundo cantando, bebendo cerveja, que é tão tradicional lá. Bacana. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência o check-in está de volta. Check-in de volta aqui pela TV Univates e agora você vai conferir dicas de intercâmbio com Viviane Bischoff. Olá Marcos, olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. O programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal, ele existe desde o ano de 2011 e beneficia alunos de graduação e de pós-graduação para estudar no exterior. Então, desde então, agora nós estamos fechando 4 anos,
100 mil alunos já tiveram oportunidade de passar um período fora. Nós, na Univates, participamos com aproximadamente 30 alunos de graduação já, que estudaram no período de 12 meses a 24 meses, ou ainda estão estudando ou estão recém-embarcando. Os alunos já estiveram na China, na Coreia do Sul, na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos, Alemanha, enfim, em torno de 11 diferentes países. Todos os alunos que vão para o Ciências Sem Fronteiras, eles são beneficiados com uma bolsa, que arca com todas as despesas do aluno de alojamento, de alimentação, as mensalidades escolares, ou seja, o aluno não paga mensalidade na Univates e não paga na instituição de destino no exterior. O aluno recebe a passagem aérea, o seguro-saúde. Na verdade, o único custo que ele tem é o seu passaporte e o visto para o país pretendido. Como o aluno faz para participar do Ciências Sem Fronteiras, então? O aluno precisa estar matriculado no curso de graduação, quando ele quer ir para a mobilidade de graduação, né? Precisa ter o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, é pré-requisito, estar matriculado entre as áreas prioritárias do programa, todas aquelas áreas que o governo federal entende que existe demanda por profissionais melhor qualificados no país. Então, são as engenharias e a área da saúde de modo geral. Alunos de pós-graduação podem fazer tanto o mestrado quanto o doutorado total no exterior, e aí eles têm que encontrar uma instituição que os recebe lá fora, ou um doutorado sanduíche, inicia o doutorado aqui na Univates e faz uma parte do seu doutorado no exterior, com os mesmos benefícios que os alunos de graduação, porém um tempo menor. No momento nós não temos nenhum edital aberto, eu falo como país, né, porque esses editais eles são lançados pelo governo federal, não há nenhum edital aberto, mas a gente aguarda que nos próximos meses tenhamos novas oportunidades para o Ciências Sem Fronteiras. Obrigado, Vivi. Agora é o momento de abrir a mala. Gabriela vai mostrar algumas coisas que ela trouxe da Alemanha, trouxe das viagens. Também a gente vai conhecer um pouquinho desses bordados aí que estão por todo o teu mochilão aí, né? Então, Sim. Começando pelas coisas que tu trouxe de lá, Gabriela, o que tu pode mostrar para o pessoal de casa? Então, eu trouxe aqui para mostrar um copo, que é de cerveja, da cervejaria da cidade onde eu morei, que é Freiberg, o nome da cidade. Então, Freiberger é o nome da cerveja, que seria a cerveja da cidade. Sim, que também era o nome da universidade, né? Onde sim, sim, era a Universidade Técnica de Freiberg. Bacana. Deixa eu te alcançar. Não sei se quer fechar aqui. O pessoal ir vendo enquanto ela... Isso. A região em que eu fiquei, então, ela é tradicional pelos artesanatos de madeira feitos à mão. Então, eu trouxe uma bandinha feita, que eu também comprei lá. Uma bandinha alemã. E eles organizam feiras também para vender esses artesanatos? Como é Sim, muitas. Em especial no Natal. Tem a grande feira de Natal e eles vendem, então, todas essas coisas que eles fazem de madeira. E tem um preço acessível para os turistas? Sim, bastante acessível. Deve atrair também bastante turistas, né, essa questão do artesanato. Sim, imagino que sim. Tem feiras maiores, né, cidades maiores. Freiberg, a cidade em que eu fiquei, ela tem cerca de 40 mil habitantes. Então é uma cidade bem menor. Ah, sim, até menor que Lajeado. É mais local, então, as feiras, né? Interessante. E também mais um outro. A cidade em que eu fiquei, ela é conhecida pela mineração, porque era o que gerava dinheiro lá na região, um tempo atrás. Então, é uma cidade de mineradores. Sabe quais os tipos de minerais eram mais retirados lá? Muitos, diversos. Ah, bacana. Tanto que tem lá na cidade a Terra Minerália, que é a maior exposição de minerais do mundo. Bacana. Então, fica o convite para quem passar por lá. Sim, com certeza. Fica no castelo da cidade. Bacana. Falando em castelo, então, como é que era o castelo da cidade? Por fora, visualmente, ele é menos bonito, talvez, menos cheio dessa visão que a gente tem de castelos, sim, que seria sim. uma coisa mais... maior, Disney, mais de princesa. exuberante. Não é tanto assim. Mas por dentro ele é bem legal. Tem a exposição, é tudo muito novo. Isso é bastante comum, né? Essa parte histórica nas cidades da Alemanha, castelos, muralhas. Chegou a conhecer bastante lá? Sim, fui a diversos museus. Geralmente dentro dos castelos tem os museus da época. Então,
bem legal. Gostou muito disso? Gostei sim. Muito bem, então tem muitos bordados ali que tu... Isso é de todos os países que tu chegou a visitar, Gabriela? Sim, eu tenho aqui os 13 países em que eu fui, em cada um eu comprei, então, uma bandeira, um símbolo. Sim. E eu fui costurando, então. Essa é a minha mochila, o meu mochilão. Me Foi acompanhou essa que tu usou. diversas aventuras. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei e uma das que eu mais usei. Sim. É um dos meus souvenirs preferidos. Mochila. Chega a utilizar ainda hoje em dia, agora é um pouquinho mais difícil pelo tamanho dela. Pelo tamanho também. Pensa em fazer novas viagens, Gabriela? Como é que tua questão ficou? Porque normalmente o pessoal comenta que quando começou a viajar, fica difícil parar de viajar. Sim, quanto mais a gente viaja, mais vontade tem, né, de viajar. E pensa em retornar também para a Alemanha, conhecer outros pontos que de repente tu não tenha conseguido, quem sabe fazer um mestrado lá. Como é que tá essa tua relação agora com a Alemanha, que tu chegou a morar lá 1 ano? Sim, com certeza penso em voltar. Tem muito ainda para conhecer na Alemanha e na Europa também. Bacana. Ficam boas lembranças, então, desse intercâmbio. Sim, guardo as lembranças com muito carinho. E o que mais te marcou, assim, durante o intercâmbio, que tu pode dizer e que tu pode indicar por que todo mundo deve fazer um intercâmbio? Para aprender, assim, a ser mais independente, eu acho. Acho que isso é o que mais marcou, assim, que eu mais procuro levar. Bacana. E fica o convite para quem tiver a oportunidade fazer o intercâmbio também. Com certeza. Muito bem, Gabriela, obrigado pela tua presença, então, por compartilhar essas experiências com a gente. Eu que agradeço por ter me recebido. Um agradecimento também especial à Assessoria de Assuntos Internacionais e Institucionais da Univates por todo o apoio e também às lojas Dúlios. O check-in de hoje fica por aqui. Tchau!